Um dos maiores derramamentos do Espírito desde os dias dos apóstolos ocorreu na quarta-feira pela manhã, dia 13 de agosto de 1727, entre os irmãos morávios, em Erhard, na Alemanha. A família Zinzendorf residia em um castelo do reino da Saxônia, a uns 15 quilômetros da fronteira tcheca. O pai de Zinzendorf era secretário de Estado em Dresden. O pai de Zinzendorf faleceu depois de consagrar seu filho de 6 semanas à obra do Senhor. 4 anos mais tarde, sua mãe casou-se novamente, e o menino foi educado por sua avó e uma tia. Ambas apoiavam o movimento pietista, que procurava reavivar a igreja através de pequenas reuniões de estudo bíblico e oração, vistas como igrejinhas na igreja. Durante sua juventude, o menino foi instruído diariamente na Bíblia, o que o levou a crer de todo o coração que o fundamento de tudo estaria no viver a palavra de Deus. O menino amava o Senhor de todo o coração. Orava muito, lia a Bíblia diariamente. Conhecia bem o catecismo de Lutero e, por vezes, até pregava para as cadeiras. Aos 10 anos, Nicolaus foi para a famosa escola pietista de Augusto Hermann, em Halle. Mas no início a experiência foi humilhante. Ele discordou dos pietistas, especialmente quanto à prática obrigatória da luta do arrependimento, sem a qual o crente não era considerado um verdadeiro filho de Deus. Você está errado. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Zinzendorf foi um jovem muito íntegro. Durante a sua juventude, ele temia as tentações e procurava andar com Deus constantemente. Durante a sua juventude, teve uma experiência que causou uma impressão indescritível no jovem, onde reforçou sua decisão de viver para Cristo. Nela, ele contemplou o quadro Cristo Coroado de Espinhos, de Domenico Fetti, com as desafiadoras palavras no rodapé. Tudo isso fiz por ti. O que fazes tu por mim? Dali em diante, o jovem começou a se dedicar à causa de Cristo e a cada dia ter mais fome da palavra de Deus. Quando, porém, em 1620, a Boêmia foi vencida pela Áustria, o novo governo decidiu implantar a Contra-Reforma Católica Romana e exterminar a ferro e fogo os evangélicos. Deus usou um jovem pastor de ovelhas da Morávia, chamado Christian David, apelidado de o Servo do Senhor, para reacender o fogo evangélico naquela época. Cristiano tinha sido um católico romano radical, mas pela leitura da palavra de Deus veio conhecer a verdade. Então, Cristiano procurou seu pastor na Saxônia, que o apresentou a Zinzendorf. Este consentiu em receber os crentes perseguidos em sua propriedade. Cristiano voltou para a Morávia e um pequeno grupo aceitou o desafio de morar com ele. A palavra fala que a mulher virtuosa acolhe os necessitados e dá a mão aos pobres. Será que o seu marido e as pessoas podem dizer isso de você? Você devia começar a olhar a trave que está no seu olho, porque a palavra de Deus também fala que o marido da mulher virtuosa tem plena confiança nela e que nada lhe falta. Será que o seu marido pode dizer isso de você? Você também precisa começar a ser assim. Maria, você tem que parar de ser arrogante, se achar melhor do que os irmãos. Desse jeito você não vai estar agradando a Deus nem a ninguém. Resolvi marcar essa reunião com vocês, porque conforme a todas as brigas e discussões desnecessárias de vocês, eu resolvi falar que Deus não se agrada disso. A palavra de Deus diz que devemos tornar em unidade e comunhão com nossos irmãos. Então, para acabar com isso, eu resolvi criar grupos de orações e leitura da palavra. Depois do decreto do Conde, as discussões diminuíram e a convivência entre nós melhorou, porque nós reconhecemos que não somos melhores uns dos outros e aprendemos a amar e andar em unidade. Depois que o Conde me exortou acerca dessas discussões desnecessárias, eu percebi o quanto eu era arrogante e quanto essas discussões só atrasavam o movimento. Era de fato um retardo, a gente impedia até que as pessoas reconhecessem a Cristo em nós. Todas as noites houve reuniões de oração, cânticos ou estudo bíblico. David exortou o povo a estudar a arte de amar segundo o ensino da primeira epístola de João. O movimento era calmo e de regozijo no Senhor, sem tentativas de estimular as emoções. O conde alertou: criar excitação religiosa é tão fácil como excitar as paixões carnais, e frequentemente a primeira leva a segunda, mas os acontecimentos marcantes daquele ano seriam coroados pela fidelidade ao Senhor.
desonrei meus pais a minha vida inteira, nunca soube o que era obediência verdadeira. Depois que eu conheci a Cristo, eu amo meus pais verdadeiramente. Por muitos anos, eu vi meu marido afundado em bebidas e vi minha família sendo destruída. Meus filhos saíram de casa e eu já nem tinha mais forças para discutir com ele. Mas desde quando começou esse movimento, eu tenho visto minha família ser restaurada. Meus filhos voltaram para casa e meu marido se rendeu aos pés de Cristo. Faz mais de 5 anos que não tenho notícias do meu filho. Naquele dia, no cais, eu sabia que nunca mais o veria. Eles diziam que não oravam por algo que não estivessem dispostos a fazerem. E realmente foi o que fizeram. Naquele dia em que perdi meu filho para Cristo, era apenas o Cristo dele, mas a fé dele fez com que se tornasse o meu Cristo também. E hoje eu oro para que todos os povos da terra ouçam falar do Rei dos Reis.